Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, viu, irmão? É sério. E sabe que esses momentos, eles servem para a gente ficar mais próximo do Senhor. E é como Marivânia falou ontem. Quando nós estamos perto disso, nós passamos a sentir fisicamente. Nós não precisamos sentir e nem ver algo para crer em Deus. Mas quando nós estamos sensíveis, nós passamos a sentir. Amém? Amém. E o sentir é legal, é correto, é justo. Porque nós temos uma carne e é muito bom quando nós podemos sentir a presença do Senhor nela. Mas independente disso, eu quero dizer para você que o Senhor se faz presente aqui hoje. Amém? Então, primeiramente, graça e paz. Meu nome é Isabela, para você que não me conhece. E hoje eu vou falar um pouco para você sobre uma coisa que cerca muito as nossas vidas, todos os dias, todos os minutos, todos os momentos. E muitas vezes nós agimos de forma banal com isso. E nós acabamos tornando isso algo indiferente. À medida que eu for explicando, você vai entender o que eu quero falar. E primeiro eu quero contar para você algo que aconteceu com a minha vida. A gente veio de Caruaru para cá, eu sou filha do pastor, de Marivânia. E a gente veio para cá e eu não tinha terminado o meu curso lá em Caruaru. E quando a gente teve a direção de Deus, eu orei, eu disse, Senhor, parar o curso na metade, ir para um canto completamente diferente, fazer um curso no local completamente diferente, como é que vai ser isso? Mas aí veio paz sobre a minha vida e eu disse amém. E sabe que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo coopera. Amém? Então quando eu senti paz, eu disse, quero fazer minha transferência agora. Vou na faculdade fazer minha transferência. E nós viemos para cá. E quando nós chegamos aqui, eu já sabia que não tinha o curso aqui na cidade. E que precisaria ir para Dourados e voltar. Falta pouco para concluir o curso. Então eu tinha que ir para lá mesmo, era a minha única opção. Para isso eu preciso viajar todos os dias. Eu vou, saio bem cedinho, volto depois do almoço. E lá estou eu, firme e forte. E no começo foi muito difícil. E eu orei ao Senhor, porque lá em Caruaru, quando eu comecei a faculdade, eu tive muitas experiências ruins. E no primeiro período, as pessoas que se aproximaram de mim eram pessoas que não eram muito estudiosas. E eu sempre fui muito estudiosa, assim, eu sempre fui muito esforçada. Nunca fui a aluna que tirava 10, mas também não queria ser aquela que tirava 2. Você está entendendo? Então eu corria atrás para estudar. Estava sempre trabalhando na igreja e sempre estudando. As duas coisas, o tempo todo. E eu orei ao Senhor e disse, Pai, tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você me trouxe paz. Então eu oro a você nesse momento e te peço, por favor, Senhor, que as pessoas que se aproximem de mim na faculdade sejam pessoas estudiosas. Não deixa eu passar pelo que eu passei em Caruaru de novo, não, que eu não mereço isso não, Deus. Eu sou tão boazinha. É para você rir. Vamos combinar, quando fizer alguma coisa engraçada, você dá uma risada, que você dá uma aliviada. E aí eu orei isso com todo o fervor do meu coração. E me segurando na palavra de que eu tinha sentido paz. Então tudo ia dar certo, tudo ia cooperar, inclusive os meus desejos. Amém? A palavra diz que tudo que a gente pedir ao Senhor no nome de Jesus, Ele pode nos conceder. Ele já nos concede, amém? Então eu quero que você me diga o que aconteceu quando eu cheguei na faculdade. Que tipo de pessoas eu encontrei? Pode falar, eu quero ouvir. Os estudiosos? Só se eles forem na escola, porque na faculdade, misericórdia, Jesus. E quando eu cheguei, no primeiro dia ninguém falou comigo, todo mundo muito fechado, vários grupinhos na sala. Eu digo, pronto, nunca gostei de sentar atrás, vou ter que sentar. Sentei lá atrás. E eu disse, Senhor, isso vai mudar. Amanhã eu vou chegar, eu andando dentro do corredor da faculdade, amanhã eu vou chegar aqui e eu vou conhecer essas pessoas que eu declarei e vai ser fácil. E é isso aí, em nome de Jesus. E aleluia, Jesus. E amém, fui embora. No dia seguinte, uma menina chegou pra mim e se aproximou de mim. Oi, tudo bom? Ai, opa, querida, tudo bom? Ela, você quer fazer o trabalho com a gente? Comigo, com fulana? Eu olhei pra cara delas, porque assim, a gente já tem um detector de quem é estudioso. E aí, a gente já tem um detector. Daí eu olhei pra ela assim, eu digo, não custa, né? Pelo menos um, é só não fazer amizade. Se eu não fizer amizade com ela, os outros trabalhos eu faço com outras pessoas. É sério, gente, eu pensei nisso. E aí eu, claro, topo, fui fazer o trabalho com ela. E ela se aproximou de mim, começou a conversar. E aí no final da aula chegou um amigo dela.
E aí a gente começou a conversar. Aí eu, eita, Jesus, já tô fazendo amizade, não tô gostando disso. E no final ela deu uma saidinha para beber água e ele chegou para mim e fez assim: por que você veio para cá? Eu falei: meu pai foi transferido. E o seu pai trabalha com o quê? Meu pai é pastor. Ele fez. Gente, mentalmente, eu bati na cara dele. Sério, eu bati com força. Eu peguei toda a força que eu tinha, em todos os músculos que eu não sei dar. E eu olhei para ele assim, eu digo: Jesus, é para isso que o rema serve. Para fluir nos frutos do Espírito. E eu olhei para ele e fiz: foi, meu pai é pastor, eu repeti. E aí ele ficou assim. Eu fiz: tá bom, eu tenho que ir embora. Eu peguei e fui embora, né? Antes que eu desse nele de verdade. E passou. Passou esse final de semana, chorei horrores, né? Disse: mas Senhor, eu pedi tanto pra gente boazinha se aproximar de mim. Aqueles meninos tudo estudiosos lá da frente, ninguém quis fazer amizade comigo. Meu cabelo é laranja, é interessante. Eles podiam ter vindo perguntar a cor. Qual é o nome da cor? E foi difícil pra mim, eu chorei muito. E eu tenho uma amiga em Caruaru que ela sempre manda mensagem pra mim o tempo todo. E ela sempre é usada por Deus nos momentos que eu tô mais perdida, que eu tô mais preocupada. E ela mandou várias mensagens pra mim e eu nem abri o WhatsApp, porque eu não queria nem que desse que eu visualizei, eu não queria nada, não queria nem conversa, porque eu já sabia que era coisa de Deus. Eu digo: não quero conversa não, deixa ela ali, depois eu olho. E ficou nisso, e se passou o final de semana inteiro, e 4 dias que ela tinha mandado a mensagem, eu não tinha aberto a mensagem. Passou-se também a segunda, a terça, e mais gente escorona se aproximou de mim, a galera que não gosta de fazer o trabalho, a galera rejeitada da sala, a galera descredibilizada, aquela galera que todo mundo olha e não quer conversa. É tanto que quando eu cheguei na sala, tava um sentado aqui, o outro aqui, o outro ali e a outra lá. Eu digo: eita, Jesus, só eles, pai. E eles se conheciam, mas nem eles sentavam juntos, né? E aí passou a terça e na quarta-feira eu só tenho uma aula às 9 da manhã. Então eu fico lá o primeiro período de aula sem fazer nada. E aí o Senhor me quietou: abre a mensagem de Luciana, abre a mensagem de Luciana. E eu abri a mensagem de Luciana. E aí, Luciana falou que eu tinha mandado um áudio para ela no caminho, no primeiro dia de aula, dizendo que eu estava indo. E ela falou para mim assim: olha, eu ouvi o seu áudio e eu fiquei preocupada, porque todos esses dias você não me mandou mensagem. E você não abriu minhas mensagens. E eu sei que você não quis abrir. Eu digo: eita, Jesus, que coisa feia. Contando meus segredos para a irmã. E aí ela falou assim: olha, eu senti tristeza na sua voz e eu sei que você estava com medo. E quando você me falou que orou ao Senhor para encontrar pessoas estudiosas na sala, para não passar o que você passou em Caruaru, o Senhor me lembrou uma coisa e eu preciso falar isso para você. Jesus, quando ele veio para a terra e ele separou os discípulos, ele pegou as pessoas mais descredibilizadas. Aquelas pessoas que ninguém queria conversa. Jesus pegou um ladrão. Judas trabalhava com dinheiro. E é lógico que Jesus sabia que Judas roubava. É tanto que em diversas passagens fala que Judas, ele tirava do dinheiro de Jesus. Ele era o tesoureiro de Jesus e ele passava a mão no dinheiro de Jesus. Jesus também chamou um pescador. Junto com o pescador, Jesus chamou um cobrador de impostos. Sabe que os escribas e os fariseus, eu acho que eles olhavam e diziam: meu Deus, esse cara tem um péssimo gosto. Ele fala que é o Messias, mas não sabe escolher. Porque nós somos os estudiosos. Nós sabemos as escrituras. Nós conhecemos tudo que ele veio falar, que sabe desde sabe lá quando. Mas Jesus escolheu aquelas pessoas que ninguém acreditava nelas. E quando ela falou isso para mim, eu comecei a chorar. Porque eu já sabia o que ela estava falando. E o meu coração se encheu de temor. E eu pedi perdão ao Senhor. Porque eu julguei aquelas pessoas pela aparência. E ela falou para mim assim: na sua vida vai acontecer uma seleção natural. As pessoas descredibilizadas, que ninguém acredita, vão chegar para você. E você tem 2 opções: ou você acolhe ou você lança fora. Mas quando você acolher, existe a possibilidade delas se tornarem as melhores pessoas daquela sala. E eu fiquei pensando: como que isso vai acontecer? E aí ela falou para mim: se elas não quiserem ter o que você tem e não concordarem com o que tem na sua vida e com o seu poder de influência, elas vão sair sozinhas. Mas a oportunidade que você tiver de amar essas pessoas, de cuidar dessas pessoas e de falar para essas pessoas que elas conseguem, você pode transformá-las nos discípulos mais tops. E eu falei: amém. E na mesma hora o Senhor me lembrou uma passagem. Ele me lembrou da história de Barnabé, João Marcos e Paulo. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Atos.
no capítulo 13. Atos 13. Atos 13. No versículo 13. Paulo e Barnabé, eles haviam sido comissionados como missionários. Eles foram eles oraram por eles diante de toda a igreja. E eles foram abençoados para poder viajar. E eles foram fazer sua primeira viagem. E durante essa viagem aconteceu várias coisas. Todas as portas se fecharam para eles. Houve apenas uma conversão. Então imagina como eles estavam. Caramba, a gente se esforçou tanto para fazer essa viagem. A gente sabe que foi chamado por Deus para fazer essa viagem. E tudo está dando errado. Versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Vamos dar uma pausa. Esse João, ele se chama João Marcos. E ele estava nessa viagem junto com Barnabé e com Paulo. Só que quando ele viu que tudo começou a dar errado, ele foi covarde. E ele decidiu voltar para Jerusalém. E ele falou, não vou seguir com vocês, não quero seguir com vocês. Mas João Marcos, você tem potencial, você pode ficar e tal. Eu não quero mais ficar aqui, tá tudo dando errado, eu não vou seguir com vocês. Sabe o que foi que Paulo disse para ele? Problema seu, eu vou. E Paulo foi-se embora e continuou com Barnabé. E no seguir da história, eles vão. E logo depois disso, muitos milagres acontecem. Muitas pessoas começam a ouvir eles. E, enfim, João Marcos perdeu, né? Vai lá para o capítulo 15 agora. No versículo 36. Atos capítulo 15, versículo 36. E diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Então, você percebeu o que aconteceu. Eles voltaram e Paulo falou para Barnabé: vamos passar agora por todas aquelas igrejas que a gente passou nessa última viagem e vamos saber se as coisas estão caminhando bem, se eles estão se mantendo na palavra. E Barnabé disse: beleza, agora eu só vou com uma condição. Se eu puder levar João Marcos, lembra dele, o que desistiu? Levar ele com a gente. Aí falou: como é que é o negócio? Levar ele. Ele desistiu, ele foi covarde, ele não quis ir. Eu tô aqui envolvendo a história para você, amém? Que a gente acabou de ler. E aí, ele falou tudo isso e Paulo disse: eu não vou, não adianta. Com João Marcos eu não vou. E Barnabé, ele se colocou em defesa de João Marcos. E disse: tudo bem, se João Marcos não vai, eu também não vou. E eles se dividiram e se separaram. Paulo foi fazer o que ele queria fazer e Barnabé levou João Marcos. E o tempo que João Marcos passou com Barnabé, ele foi treinado. Eles amadureceram, eles abriram igrejas, fizeram viagens, passaram por muitos povos. E eu acho que tanto Barnabé quanto Paulo, eles tiveram um papel importante na vida de João Marcos. Sabe por quê? Porque quando nós sabemos que alguém está em pecado e nós não vamos corrigir essa pessoa, não chegamos para ela, conversamos com ela. Se ela não quiser nada, a gente conversa com o pastor. Se o pastor ainda conversar com a pessoa, não resolver, é uma exposição para a igreja. São várias coisas que a Bíblia instrui para se fazer quando alguém comete algum erro grave e trabalha na obra. E Paulo, ele falou: olha, você está errado. Você não quer, você está desistindo, você está sendo fraco. Você precisa acordar. Eu não quero que você vá com a gente. Esse vai ser seu castigo. Comigo você não vai. E eu acho que isso fez Barnabé despertar para o erro de João Marcos. Porque se João Marcos tivesse ido com eles, talvez João Marcos tivesse dado muito problema. E tivesse desistido outra vez. Mas eu acho que Paulo, ele abriu os olhos de Barnabé. E Barnabé disse: ei, eu não vou deixar esse cara sozinho, eu vou fazer alguma coisa por ele.
E sabe que João Marcos, ele era primo de Barnabé. Então, além de um laço do reino, ainda existia um laço sanguíneo. E ele foi e cuidou de João Marcos. E João Marcos se tornou uma das melhores pessoas daquela época. Ele é conhecido como um grande evangelista. Você conhece o livro de Marcos aí na sua Bíblia, o Evangelho de Marcos? Você sabe por quem foi escrito? Por João Marcos. E o melhor de tudo, abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo. No capítulo 3. Antes da gente ler isso aí. Quando João Marcos, ele desistiu, né? E se separou. E depois veio Barnabé e se separou de Paulo junto com ele. No capítulo seguinte, você vê que Paulo, ele encontra Timóteo. E uma das coisas que chama a atenção em Timóteo a Paulo é que Timóteo, ele era um homem de boa conduta. Ele era um jovem de boa conduta, porque ele era muito novo. E Paulo, ele vai atrás da família de Timóteo e fala, eu quero esse menino comigo, eu preciso treinar ele. Sabe que enquanto Paulo perdeu João Marcos, ele ganhou Timóteo. E aí ele passou a treinar Timóteo. E Timóteo também foi um grande homem. Ele escreve maravilhosas cartas para Timóteo, que é o que a gente vai ler daqui a pouco. Enquanto Barnabé cuidava de João Marcos. Porque Deus é tão misericordioso, meu irmão, que ainda que você cometa o erro, que você faça algo, que você pise na bola, o Senhor não vai deixar você de lado. Amém? Paulo pode chegar para você e falar, você está errado. E o seu castigo vai ser esse, esse, esse. Você não vai poder fazer mais isso que você poderia fazer. Mas Deus vai enviar Barnabé para te treinar. Amém? Barnabé significa filho da consolação. E você sabe o que é consolação? É trazer alívio, trazer descanso. Amém? Então Barnabé, ele foi e ele motivou João Marcos no melhor que ele podia. Ele instigou em João Marcos o melhor que havia em João Marcos e transformou João Marcos num cara essencial. 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. E diz assim. Paulo, ele está mandando essa carta para Timóteo. E ele fala para ele o seguinte. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Você sabe quem é esse Marcos que Paulo está mandando chamar? João Marcos. Parece que o jogo virou, hein? Paulo agora estava precisando de João Marcos. E ele manda chamar João Marcos. E sabe que quando ele chama João Marcos, ele está chamando João Marcos e Timóteo. Ele estava chamando amigos. Se você ler essa passagem, todo esse contexto do capítulo 4, os outros que estavam junto com Paulo foram embora. E Paulo ficou sozinho com Lucas. E Paulo precisava de conforto. E ele foi e disse, Timóteo, vem ficar comigo, mas junto com você traz João Marcos, porque eu preciso dele. Porque ele é essencial. Porque se no passado João Marcos havia feito algo errado, agora ele está preparado para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E eu quero ser canal para a vida de João Marcos. E aí Paulo vai e ele encontra com João Marcos. Na nossa vida nós costumamos julgar as pessoas pela aparência. E foi isso que Deus tratou comigo. Deus falou para mim, você não pode julgar as pessoas que você encontrou na faculdade pela aparência delas. Não é porque elas estavam assim ou de qualquer outra forma, ou porque os seus achômetros acreditam que elas não são pessoas com potencial, que você vai descartar elas. E aí ele falou para mim assim, a gente até anotou, que um líder, ele pega as pessoas descredibilizadas e enxerga nelas a possibilidade de um potencial. Então eu falei, Senhor, perdão. E o que eu puder fazer por eles, eu vou fazer. Ainda que não seja muita coisa. Mas o que tiver nas minhas mãos, eu vou fazer por eles. Porque eu quero ser Barnabé na vida deles. Amém? Sabe que esse deve ser o nosso desejo todos os dias. Ser Barnabé na vida de alguém. As nossas associações, as pessoas com quem nós estamos juntos, elas vão definir muita coisa sobre a nossa vida, sobre o nosso caráter, sobre a nossa conduta. E se nós temos um Barnabé
para estar junto e aprender junto com esse Barnabé, a gente vai longe. Agora não perde a oportunidade. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel. No capítulo 16. Samuel, no capítulo 16. No versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Deus falou isso para Samuel quando ele foi lá ungir o rei de Israel. E ele olhava para os homens, os filhos de Jessé mais fortes, aqueles que tinham mais capacidade naturalmente para ser rei. E quem foi que Deus escolheu como rei? Aquele que estava lá atrás das malhadas, que ninguém dava nem moral por ele. Mas ele fazia o melhor dele no que ele podia. E ele foi encontrado pelo Senhor. Ele foi achado por Deus, porque Deus, ele olha para o nosso coração e não para o nosso exterior. As coisas, a nossa beleza ou coisas que nós temos exteriormente, para Deus, não tem importância, irmão. Mas tem importância o que está dentro do seu coração. Porque até se você for feio, se você for bonito por dentro, você fica bonito. Você entende? Porque uma conduta reta, uma conduta justa, ela traz para a nossa vida brilho do Senhor. Amém? Não existe ninguém feio, beleza? É um negócio de ponto de vista. Amém? E Deus ama você do jeito que você é. E eu acho você lindo. Eu também me acho lindo, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Amém? Então todo mundo é especial, e todo mundo é importante, e todo mundo tem um valor. Às vezes nós nos sentimos descredibilizados, nós nos sentimos fracos, nos sentimos incapazes. Mas quando nós temos a oportunidade de olhar para a vida do nosso irmão e enxergar nele potencial, nós enxergamos ele pior do que nós estamos nos sentindo. E sabe o que isso faz? Com que a ajuda do Senhor ela não chegue na nossa vida e a gente não melhore. Eu ouvi uma ministração uma vez do pastor Edilson de Lira e ele disse que um líder, ele faz o possível para chegar com o máximo de pessoas até onde ele deseja chegar. E não ele chegar primeiro. Sabe, você que é a liderança, a sua obrigação é enxergar potencial nos seus liderados. E não olhar para as falhas deles e pensar: nossa, que bobo. Nossa, como é que ele foi errar uma besteira dessa? Já cansei de ensinar ele. Não. Isso é o papel do diabo, irmão. O seu papel é olhar para ele e enxergar nele potencial. Nossa, ele falhou agora. Mas talvez tenha faltado instrução. Talvez o erro tenha sido meu. Se o erro não foi meu, então eu vou chegar para ele, vou me aproximar dele. E com amor, eu vou mostrar onde ele errou. Porque o amor, irmão, ele cobre multidão de pecados. Enquanto nós julgamos que ali está o erro, Deus olha e enxerga potencial. Essa semana, quando eu fui para o GCC, lá o tema foi perdão. E eu lembro que eu falei assim, que quando nós perdoamos o outro, nós esquecemos o que ele fez. E às vezes nós julgamos o outro, e aí nós guardamos rancor por causa disso. Mas o Senhor, quando Ele olha para a gente, Ele esquece o nosso passado. Amém? Ele não enxerga os erros que nós cometemos. Ele olha para a gente e Ele enxerga a possibilidade da mudança. Amém? Então qual é a sua obrigação? Olhar para a vida do seu irmão e enxergar como Jesus te enxerga. E vai ser tudo bem mais leve, bem mais fácil. Seus liderados não vão lhe dar problema, por incrível que pareça. O problema deles não vai afetar você. Você vai ter paz para corrigir. Você vai saber chegar com amor. Você vai poder acolher aquela pessoa. E vai amá-la. Vai trazê-la para perto. Muitas pessoas têm medo do profeta,
Porque o profeta exorta a igreja. Mas a exortação é mostrar o erro e trazer a pessoa para perto em amor. É chegar para ela e falar, olha, o Senhor já falou várias vezes com você. E você sabe que Ele falou. E você fez isso e isso, mas sabe, isso não importa. O que Ele quer é que de hoje em diante você mude a rota da sua vida. E às vezes Ele fala, essa é a sua única oportunidade, sua última oportunidade de aceitar Jesus. Porque talvez seja, irmão. E aí quando você vem e aceita Jesus, o Senhor te traz para perto e diz, pronto, agora vamos começar do zero. O seu passado ficou para trás. Agora a gente vai escrever uma nova história para você. Amém? Amém. Abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 53. Isaías 53. Isaías 53, no versículo 2 e 3. Que diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Aqui em Isaías ele está profetizando a respeito de Jesus. E daquilo que iria acontecer com Jesus na cruz. Sabe que naquela cruz Jesus ficou desfigurado. E eu acredito que até o próprio homem Jesus, o homem mesmo, não era aquela pessoa que você olhava e dizia, ele tem cara de Messias. Eu acho que ele era aquele homem comum, que ninguém dava nada por ele. Mas as atitudes de Jesus demonstravam absolutamente o contrário. E o próprio Jesus foi rejeitado. Irmão, a rejeição vai acontecer constantemente com a sua vida. Quando nós estamos fazendo algo certo, a opressão vai vir junto. Se você está fazendo alguma coisa certa e não tem ninguém lhe perseguindo, tem coisa errada, viu? Tem. Pode ir atrás que tem coisa errada. Por quê, irmão? Porque o diabo, ele não quer que a gente faça o que Deus nos chamou para fazer. Ele não quer. Ele quer frustrar os planos do Senhor na nossa vida. Ele quer que a gente vá fazer alguma coisa e aquilo dê errado. E aí ele pensa, fulaninho começou, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Pega fulaninho, puxa o pai de fulaninho, faz alguma coisa, bota uma pedra no caminho. Todas as vezes que nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, vai vir a perseguição, sim. Abre a sua Bíblia agora, lá em João, no capítulo 7. No versículo 24. João 7, 24. Que diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. A nossa própria justiça, irmão, ela busca a vingança. Ela busca que aquilo que aquela pessoa fez com a gente, ela possa levar de volta. Mas a justiça de Deus, ela é amor. Ela é paz. E Jesus, ele foi o único que fez justiça morrendo e não matando. Obrigada, mãe. É isso mesmo. A justiça de Deus nunca vai fazer o que você quer. Que é que o seu irmão se dê mal. Não. A justiça de Deus vai dar esperança para o seu irmão. Amém? Então qual é o seu papel? Interceder por ele. Amar ele. Amém? Cuidar dele em oração. Às vezes os irmãos, acontecem coisas vou dizer entre a gente. Entre a gente e o irmão, ele fica sem falar com a gente. Ele não quer conversa com a gente. Mas se você está limpo diante de Deus, você está justo, está certinho. Você não tem problema, dificuldade de chegar naquele irmão e falar com ele. Sabe o que é que você tem que fazer agora? Ora por ele, irmão. Para que essa mesma palavra que você tem ouvido possa alcançar o coração dele e ele voltar a falar com você. Olha que coisa boa. Amém? É tão simples. É difícil quando a gente sente na pele. Mas não é nada impossível. Para mim é muito difícil como eu posso dizer assim, me dirigir para alguém para pedir perdão. Na verdade era muito difícil, porque eu sou liberta disso. E eu tive uma situação essa semana e eu pedi perdão a alguém. E eu fiquei relutando. Não, mas aconteceu isso e... Não, mas eu tô certa. Por que eu preciso fazer isso?
Aí o Senhor me lembrou um versículo. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. E eu falei, Senhor, vai ser difícil, mas eu vou, com a cara e com a coragem. E eu cheguei para a pessoa e eu pedi perdão. E foi incrível, porque eu estava com uma dor na minha nuca. E depois que eu pedi perdão, passou. Você entendeu? Eu vou repetir para você. Eu estava sentindo uma dor. E eu estava com rancor. E quando eu pedi perdão, a dor passou. Amém? Amém. Aleluia. Para finalizar, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Coríntios. No capítulo 11. Os versículos 14 e 15. Segunda Coríntios 11, 14 e 15. E diz assim: e não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Sabe que também nós precisamos ter cuidado com pessoas que elas têm uma aparência de justiça. Existem pessoas que nós julgamos realmente e nós desacreditamos daquelas pessoas. Mas também existem pessoas que se parecem boas demais, perfeitas demais, mas que na verdade elas estão escondendo o jogo. A palavra fala aqui nesse versículo que o próprio diabo, ele usa seus demônios para chegar para a gente como se fosse Deus. E quando você não tem discernimento do tipo de influência que existe, você fala, eu vi um anjo. Na verdade, você viu um demônio. Existem espíritos familiares que eles podem chegar na nossa vida e falar, fulaninho, sou eu, seu pai. Estou com muita saudade de você. Vim aqui só para lhe dar um beijo. Vai pra lá, cão. O morto não volta, não. Amém. Amém. Sabe que quem morreu já está lá com Jesus. Ou lá no inferno. Tem duas opções. Mas essas pessoas não podem voltar, irmão. Se você está ouvindo seus parentes falando com você, o negócio tá meio troncho aí. Mas quando você busca a Deus, ainda que essas influências venham, existem coisas que nós não sabemos explicar realmente. Às vezes a gente sonha com alguém da família, falando alguma coisa, e aquilo acontece e tal, tudo mais. Tem coisas que a gente não sabe explicar. A Bíblia não fala tudo. Paulo fala que hoje a gente vê as coisas parcialmente. Mas quando nós estivermos com o Senhor, nós vamos ver claramente, face a face, tudo vai ser justificado. Mas quando a gente está cheio da palavra, a gente sabe discernir quando não é algo de Deus. Amém? Inclusive a influência de algumas pessoas. Existem pessoas que para se promover, elas se fazem de pessoas santas, pessoas boas, pessoas retas, pessoas justas. Você olha e fala, uau, como fulano é top. Eu quero ser como fulano. E na primeira burrada que fulano faz, você é o primeiro a jogar pedra nele. Aleluia, Jesus. Mas nós precisamos ter cuidado com isso, irmão. Tem pessoa que a gente tem que desconfiar mesmo. Estou falando algo super lícito para você. A gente tem que ter um pé atrás. Quando a pessoa exala a vida do Senhor, a gente nem sente vontade de ter pé atrás. Mas quando é enviado pelo cão, irmão, a nossa vida, mais cedo ou mais tarde, a gente vai colher os frutos daquilo que a gente está plantando. Amém? Então, aquelas pessoas que estão fazendo uma imagem de justiça, uma imagem de pessoas certas, pessoas justas, se elas não admitirem o que elas fizeram, o que aconteceu com elas, elas vão colher o fruto do erro delas. Você entende? E você não pode ser um daqueles que vai jogar pedra, irmão. Ora pela vida dele. Mas tem mais coisa. Não fica junto, não. Sabe por quê? Quando a gente não está cheio da palavra e a gente se junta com pessoa que não está cheia da palavra, a gente começa a comer cocô junto com ela. Gente, nós precisamos estar tão cheios, para que essas pessoas cheguem pra gente e falem, não, porque o que aconteceu comigo. Ei, irmão, essa é a sua hora de acertar. Vamos mudar isso. Vamos orar. Não, mas é porque todo mundo não quer falar comigo. Vamos orar por todo mundo. Vamos fazer alguma coisa por todo mundo. E não dá ouvido, irmão, porque quando a gente ouve, a gente vai dando espaço. E o nosso coração, ele vai se enchendo de podridão. Se enchendo de podridão. Se enchendo de podridão. E a gente perde a nossa essência.
quis João Marcos com ele, ele não queria partilhar do que estava na vida de João Marcos. Porque ele sabia que se ele desse liberdade para João Marcos permanecer como ele estava, ele faria coisas piores do que ele fez. Mas Deus é misericordioso, irmão. Então ele vai mandar alguém para cuidar dessa pessoa, para amar essa pessoa, para tentar ajudar essa pessoa. Amém? Mas toma cuidado. Parece uma coisa tão simples, mas a gente cai de forma tão fácil. Amém? Não se junta com alguém para falar mal do outro. Não se junta. Fofoca não é de Deus. Contenda não é de Deus. Deus abomina quem cria contenda no meio dos irmãos. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Estenda a mão, ajude e apoie, mas não dê ouvidos. Amém? Às vezes são pessoas da nossa família, pessoas incrédulas que começam a falar. Foi como o pai falou ontem. A pessoa chega pra você e fala: não, porque eu tô com uma doença. Aí você: eita, é verdade. É porque a vida é assim, é porque tá difícil mesmo. É porque essa vacina não existe ainda. Não, irmão, ora, faz alguma coisa. Não deixa ele falar besteira pra você. Não deixa sua fé ser abalada. Seja alimentado, seja fortificado com essa palavra. Ouça todos os dias. Quando a vontade de desistir vier, vai para a palavra. Lê a palavra. Vai ver o que Jesus faria. Mas não age como um advogado do diabo, não. Por favor. Parece duro isso, não é? Mas o Senhor, Ele só corrige quem Ele ama. Se você não fez nada disso, irmão, é só vacina. Amém? Nós precisamos olhar para as pessoas e enxergar potencial nas pessoas. Enxergar futuro nas pessoas. Não desprezar as pessoas. Amá-las. Cuidar delas. Estar junto com elas. Alimentá-las com a palavra. Às vezes nós precisamos primeiro alimentar com a carne, com o alimento. Para depois trazer para perto e alimentar com a palavra. Missões. Integridade. Honestidade. Amor. Todo o corpo de Cristo foi chamado para missões. Às vezes eu acho absurdo quando as pessoas falam: vai ter culto de missões, então eu não vou para a igreja porque eu não sou missionário. Será, irmão? A palavra fala que todos nós somos chamados para o ministério da reconciliação. E reconciliação com Cristo é missões. É vidas. Esse precisa ser o grito que ecoa dentro de nós. Vidas. Ainda que você não tenha sido chamado para ir lá para o outro lado do mundo, mas existe alguém do seu lado que precisa de você. Amém? Então fica de pé. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. E eu quero que você se coloque diante do Senhor nesse momento. E eu queria fazer uma oração com você, se você desejar fazer isso. Mas para que nós possamos orar, para que os nossos olhos possam ser abertos. E para que a gente possa enxergar as pessoas como Jesus nos enxerga. Para que nós possamos olhar para aquelas pessoas descredibilizadas, que a sociedade deixa na margem. Pessoas que são desacreditadas. E nós possamos olhar para elas com um olhar de misericórdia. Com um olhar de amor. Enxergando potencial. Enxergando o futuro nessas pessoas. Então eu quero que você faça essa oração nesse momento. Se esse é o seu desejo, fala para o Senhor aí no seu lugar. Pede a Ele para que os seus olhos sejam olhos de compaixão, sejam olhos de misericórdia. Pede a Ele para que o seu coração possa se encher desse amor. De tal forma que você não consiga, julgar aquela pessoa. De tal forma que você saiba que aquela pessoa talvez não saiba fazer aquilo. Mas o seu desejo é que aquela pessoa possa acertar, que ela consiga. Que tudo dê certo. Senhor, nós te oramos nesse momento, Pai. Nós desejamos, Senhor, ter esse coração cheio de compaixão. Ter esse coração cheio de amor, Senhor, de misericórdia. Nós queremos ter os teus olhos, Pai. Nós queremos olhar para as pessoas e enxergar o melhor delas. Enxergar potencial, enxergar futuro. Nós queremos manter uma visão sobre essas pessoas. Nós não queremos que elas se percam. E nós não queremos ser apáticos a isso, Senhor. Sabemos que o nosso coração já está cheio do teu amor. Mas nós queremos fluir nesse amor.
Então nós oramos, Espírito Santo, nos ajuda, nos ensina como fazer isso à luz da tua palavra. Acalma o nosso coração quando nosso desejo e sede de justiça for maior do que qualquer coisa. Acalma o nosso coração, Senhor, quando nós olhamos para as pessoas e nós as rejeitamos pelo que elas fizeram. Acalma o nosso coração, Senhor, quando alguém pecar contra nós e a gente tiver que pedir perdão sem ter feito algo errado. Nos guia, Senhor. Nós queremos ter um coração sensível, um coração compassivo, um coração amável, Pai. Um coração amável. Um coração amável. É isso que o Senhor vai colocar em você nessa noite. Um coração amável. Um coração cheio de compaixão. Um coração cheio de misericórdia. Um coração que vai enxergar potencial nas pessoas. Obrigada, Pai, porque você é fiel à sua palavra. E quando você nos diz que é possível, Senhor, você cumpre. Porque você veio aqui nessa terra e você fez o que nós não poderíamos fazer. Então nós também podemos fazer, porque nós queremos ser como você. Nós não queremos apenas fazer o que você fez, mas nós queremos ser como você, para que o nosso fazer seja apenas uma consequência da nossa essência. Muito obrigada, Senhor, porque você julga o nosso coração e não a nossa mente, mas o nosso coração, a nossa integridade, o nosso desejo, aquilo que moveu as nossas atitudes. Muito obrigada, Senhor, porque você é o melhor professor que nós poderíamos ter. Em nome de Jesus.